O uso excessivo da internet e das redes sociais por crianças e adolescentes está associado ao aumento de problemas de saúde mental, como ansiedade, depressão, distúrbios do sono e dificuldades relacionadas à autoimagem. A exposição constante a conteúdos idealizados, a comparação social, o cyberbullying e a necessidade de aprovação por meio de curtidas e comentários podem afetar a autoestima e o bem-estar emocional. Além disso, o uso prolongado de telas, especialmente antes de dormir, prejudica a qualidade do sono, impactando o desenvolvimento físico, cognitivo e emocional. Por isso, é importante que famílias, escolas e a sociedade promovam o uso equilibrado da tecnologia, incentivando hábitos saudáveis e o acompanhamento adequado das atividades online dos jovens. Sobre esse assunto, eu vou conversar com a Osanira Torres, que é terapeuta ocupacional da Rede de Atenção Psicossocial da Prefeitura de Fortaleza. Osanira, um prazer recebê-la mais uma vez aqui no Papo Saúde. Como é que esse uso excessivo de telas, esse uso excessivo de redes sociais impacta diretamente a saúde emocional desses jovens? Como é que acontece esse impacto? Olha, a gente está vivendo um momento de repensar o processo de adoecimento de crianças e adolescentes, principalmente o que a gente chama hoje de transtornos ligados aos territórios digitais. Né? A forma é uma nova forma de processo de adoecimento nessa nossa fase mais contemporânea. E claro que ela vem onde está o público mais vulnerável para isso são crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente teve um período pandêmico, né, da pandemia, onde todo mundo ficou longe da rotina, do convívio social, e a gente ficou muito mais online. Então, em 2023, logo ali no pós-pandemia, a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana, ela já vinha alertando que uma das questões principalmente relacionada ao desenvolvimento era a gente olhar para os processos de desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes, principalmente relacionado aos jogos online e o tempo que crianças e adolescentes ficariam, né, exposta aos meios sociais. E como é que a gente sabe, como é que a gente detecta que uma criança, um adolescente, que sinal ela mostra que tem alguma coisa errada? Primeira coisa que você faz é olhar o fazer dessa criança, né? Então, por exemplo, se você olha para uma criança e ela tem ela passa maior tempo da sua vida ali, que poderia ser com estudo ou na brincadeira de forma online, isso já é um alerta, né? Porque você tem que diferenciar o jogo, que pode ser ali um jogo lúdico, para uma questão mais online. Então, é uma criança que fica mais irritada, é uma criança que quer almoçar olhando para a tela, é um adolescente que não tem mais uma vida social, ele vive trancado no seu quarto, no mundo social, ele não tem uma relação afetiva nem comunitária com mais ninguém. Tudo dele, tudo está em torno dos jogos, do Instagram, desses jogos... Esse mundo virtual. Né? Então, o que é que a gente chama isso de território digital? Então, a gente precisa avaliar qual é o tempo de uso, né? E qual é o contexto que essa criança e essa adolescente está se utilizando das redes sociais. E é justamente essa a minha próxima pergunta. Qual é esse tempo que é recomendado para cada faixa etária? E que conteúdo também é recomendado? Esse é assim, você precisa ter uma avaliação da rotina dessa criança. Então, ela tem que ter um tempo. O momento que ela está na escola, e aí o Brasil já vem avançando com isso, com a história de não ter internet, nem acesso, ela precisa estar focada. O ideal é que isso não ultrapasse mais de que 4 horas. E que isso esteja muito bem adequado e pactuado na rotina familiar. Então, ela tem que ter hora para ir para a escola, hora da alimentação. Nos momentos de alimentação, não tem para que você estar com a internet, né? Um momento que ela tem ali para fazer uma atividade física e um momento também que precisa ser pactuado com a família, é o uso dessa internet. Né? E essas 4 horas que você se refere, Osanira, ela é a televisão, é o videogame, é o celular, é tudo que envolve tela, tudo, né? Tudo que envolve tela. E também, assim, uma criança e um adolescente, ela tem um ritmo cognitivo de
de poucos usos. Então, se ela puder fracionar isso, por exemplo, meia hora ali, aí ela faz uma atividade mais lúdica, né? Vai para o parque, vai para uma atividade física, aí recomeça de novo. Tentar distribuir isso na rotina dele e ver o quanto isso ultrapassa, né, as suas atividades relacionadas principalmente ao seu bem-estar. Para além do uso de tela, tem aí também a questão das redes sociais, né? Porque tem criança que ainda não tem rede social, fica com muito tempo na tela, joga, assiste muita TV, mas ainda não tem rede social. Aquela criança que além de se expor demais à tela e ainda tem uma rede social, o prejuízo para ela é maior? Sim, porque ela está num processo de desenvolvimento cognitivo, né? Então, se eu tenho muito estímulo visual, eu tenho uma maior, que a gente chama de maior ritmo cerebral. E aí, isso confunde muitas vezes na questão da atenção, concentração e memória. Então, uma criança que ela precisa estar o tempo todo acelerada, e aí quando ela sai do tempo da tela, ela fica mais agitada, né? E aí a gente confunde muitas vezes com transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Porque ela está com um ritmo tão acelerado que ela também, quando ela sai dali do ambiente da tela, ela fica mais agitada e às vezes é menino danado, e às vezes é só o estímulo visual que ela teve a mais no ritmo pelo uso da tela e faz com que isso altere também a questão comportamental. Existe alguma idade mínima ideal para começar a ter uma rede social? O Ministério da Saúde preconiza alguma faixa etária? O ideal é que você tente negociar ali depois dos 10, 12 anos, né? Quando ele está ali numa fase de maior conscientização. E que, claro, as famílias saibam o que é que os seus filhos estão se utilizando nesses territórios digitais, né? E que isso fique como uma regra clara até que ponto essa criança, esse adolescente pode usar e que tipo de jogos e que tipo de conteúdo eles podem se utilizar e dentro desse espaço digital. Quais são os principais impactos que essa criança e esse adolescente vão apresentar? No físico, né, a gente tem percebido crianças com alterações cardiovasculares, coração acelerado, né, uma irritabilidade, insônia, né, aquela criança que não tem um ciclo de sono regular, né, e aí o ideal é que tenha realmente 8 horas de sono. Nas questões psicológicas, você vê uma criança com mais ansiedade, né, com mais dificuldade de aprendizagem. Quando isso se agrava muito, você começa a perceber ali as questões relacionadas às autolesões, né, e ao distanciamento. E quando isso fica mais grave ainda, é quando você percebe que ela não sai mais do quarto. E a questão do isolamento, né? Do isolamento social total, né? Não quer mais brincar, não quer mais sair com a família. E aí a gente tem que ter muito cuidado nesse processo desses níveis de que você já percebe que é um adoecimento. E aí, você é terapeuta ocupacional, né? Qual é o papel da terapia ocupacional para ajudar essa criança e esse adolescente a tentar lidar com a tecnologia, com as telas de uma maneira mais saudável? O que chega? Os pais chegam muito, né, hoje dentro dos nossos serviços e no consultório. Doutora, meu filho está sem rotina. E adequadamente nós somos ocupacionais. Então uma criança, ela tem um papel ocupacional que é do brincar. Um adolescente, ele tem um papel de estudante. Então quando isso interfere no fazer dele, no desempenho ocupacional dele relacionado ao hábito, à rotina, dentro do contexto de vida escolar, social e familiar, está na hora realmente dele parar e a gente reorganizar o desempenho ocupacional dele para que ele reorganize o projeto de vida dele e ele tenha um desenvolvimento cognitivo, psicológico, social para isso. E como é que a Prefeitura de Fortaleza ela fornece essa assistência psicossocial para esses jovens? Olha, a rede de saúde, ela é ponto de atenção, né? Desde a estratégia de saúde da família ali com a unidade de saúde, para acolher essa família, para fazer uma escuta qualificada e saber qual é o encaminhamento devido que ela tem, né? E saber também qual é o suporte de apoio dessa família. O Ministério da Saúde, de 2023 até agora,
ele vem, inclusive, já concluindo alguns manuais. Eu até trouxe aqui o guia de cuidado para pessoas com problemas relacionados aos jogos. E ali tem uma linha de cuidado. Para a câmera 2. Uma linha de cuidado. Como também, ano passado, eles lançaram um guia voltado para a questão do uso excessivo das redes sociais e das redes dos territórios digitais para crianças e adolescentes. É uma orientação para os profissionais, é isso? Exatamente. Além disso, o Ministério da Saúde, ele tem o aplicativo Meu SUS, que lá também oferece atendimento online. Mas toda a rede de saúde de Fortaleza, ela está preparada para receber a criança e seus familiares para orientações necessárias. E a porta de entrada é o posto de saúde ou é o CAPS? A porta de entrada é a unidade de saúde, né? Porque é ali quem está perto do território da comunidade em que as pessoas vivem. E a partir daquela escuta, com as equipes lá, tanto médico, enfermeiro, né? E também as equipes múltiplo, porque algumas unidades de saúde também têm psicólogos, terapeutas ocupacionais, assistentes sociais, vão escutar aquela criança, aquele adolescente e a família e encaminhar. Nos casos assim que já estão agravando, aí sim ele vai para a nossa rede especializada, que são a rede de atenção psicossocial, que são os CAPS. Aí uma vez diagnosticado algum transtorno mental, como é que é o tratamento dessa criança e desse adolescente? Ela passa pelo atendimento no serviço especializado, que é o CAPS, né, com psiquiatra, com psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, e ali começa todo o atendimento e o que a gente chama, que dentro do nosso serviço, existe o projeto terapêutico singular, né, que é exatamente o projeto terapêutico que vai ali organizar a vida daquele adolescente, daquele jovem e dos seus familiares. Essa área de saúde mental ainda envolve muito tabu? Muito. A gente conhece muito pouco, né, relacionada à questão dos territórios digitais e como é que a gente pode desenvolver o tratamento. Por isso que o próprio Ministério da Saúde, ele inclusive oferece um curso online gratuito, né, para toda a rede, não é só para a rede de saúde, mas também para educadores, para a rede de assistência social, entendeu? Para que as pessoas compreendam como é lidar com o processo de adoecimento relacionado aos territórios digitais, aos jogos, às redes sociais. Então é muito importante que a população saiba disso, né? Mas a gente tem muito ainda em que aprender, né? E dentro da nossa própria rede, a gente tem uma escola, né, municipal de saúde pública que oferece cursos de capacitação para a nossa rede. Tá ótimo. Para a gente finalizar, que mensagem você deixa aí para os pais, para os educadores, com esse tema? Qual é a mensagem principal que não pode deixar de ser passada? Que a gente precisa cuidar do processo de desenvolvimento das nossas crianças relacionado ao cotidiano dela, né? O desenvolvimento de uma criança e adolescente, ela perpassa sobre a rotina de vida dessa criança e adolescente. Então, ele precisa, para ele ter um desenvolvimento, ele tem que ter uma rotina organizada, que crie hábito e que promova cada vez mais qualidade de vida e um bom desenvolvimento psicossocial, psicológico dessas crianças e adolescentes. Que é importante também, eu vejo muitos relatos de pais que acompanham os filhos, mas quando eles vão crescendo, meio que deixam um pouquinho de lado. Mas é justamente pelo contrário, o adolescente ele também precisa de atenção e olha se não for redobrada, né? Essa fase da adolescente é uma fase que a gente chama do desenvolvimento de grupo. Então, ele já se afasta um pouco da família. Mas a gente precisa incentivar esse adolescente a atividades de esporte, de lazer, de momentos com a família e de diálogo, né? Eu costumo dizer que essa fase da adolescente é uma fase que a gente precisa estar, mas a gente precisa também um diálogo. E é o momento da construção do projeto de vida deles, né? E eles precisam desse cuidado. Tá ótimo, então, Zanira, muito obrigada pela participação aqui no Papo Saúde, viu? Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, um prazer imenso estar aqui. É isso, chegamos ao fim dessa entrevista que trouxe reflexões importantes sobre os impactos do uso excessivo da internet e das redes sociais na vida de crianças e adolescentes. Como vimos, a tecnologia oferece inúmeras oportunidades de aprendizado, comunicação e entretenimento, mas seu uso sem limites pode trazer consequências para a saúde mental, o sono e o desempenho escolar e até nas relações sociais. O Papo Saúde de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.